Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 1º de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 2 e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Parabéns, esta foi a melhor decisão que você tomou, priorizar a palavra de Deus em 2025. Teremos uma longa jornada, mas essa decisão tornará o seu ano mais leve, mais tranquilo, porque na palavra de Deus nós encontramos tudo o que nós precisamos na nossa trajetória aqui nessa terra. O salmista fala que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, priorizando a palavra de Deus, tudo fica mais fácil. E este ano eu vou utilizar esta Bíblia que eu estava querendo muito, né? Adquiri ela até com uma certa antecedência e fiquei me segurando para não ler ela antes, né? Do dia 1º. E ela é a Bíblia da Thomas Nelson. Eu vou mostrar ela aqui para você. Ela é lindíssima, tá vendo? Capa de couro. Então, as letras dela, né? É aquela leitura perfeita que eles chamam. A página dela é amarelada, ela tem espaço, né? Para você fazer as suas anotações. É uma Bíblia que eu estava querendo muito adquirir e ela se chama, né? Ela tem a versão dela é Almeida 21. Isso mesmo, né? É uma versão nova e essa versão Almeida século 21, ela não é tão assim inovadora, porque a base dela é a revista atualizada, né? A versão revisada de acordo com os melhores textos do hebraico e do grego. Então ela preserva a originalidade do texto bíblico. Essa Almeida 21, a raiz dela é a tradução João Ferreira de Almeida, né? Então, você já percebe aqui quão maravilhoso é esta versão aqui por essas características. Eu aqui no canal faço menção de várias traduções, né? Já fiz, inclusive, durante o ano de 2024, menção sobre a mensagem, que é uma linguagem contemporânea da Bíblia, a mensagem, né? A Bíblia, a mensagem. E fiz algumas comparações de textos aqui. Quem estava aqui em 2024 viu isso. E eu sempre vou fazer essas comparações que eu acho muito interessante, enriquece muito a nossa leitura bíblica, né? Eu gosto muito da minha, você conhece já aqui, essa minha Bíblia, né? É a Bíblia da mulher. Olha, ela já está aqui bem, né? É, bem utilizada por mim. Ela é a revista, ela é uma da Sociedade Bíblica do Brasil, né? E ela vem trazendo a Almeida Revista Atualizada. Eu gosto bastante dessa Bíblia e sempre vou fazer menção a ela, né? Porque ela tem um lugar muito especial aqui no meu coração. Então, nesse ano eu vou caminhar na Almeida século 21. Você não precisa comprar uma Bíblia nova, utilize a que você tem aí na sua casa. Mas eu gosto de todo ano, se possível, né, adquirir uma nova Bíblia para fazer as minhas anotações. Então esse ano nós vamos caminhar com a Day Purpose Book, desculpe aí o meu inglês que não é tão bom, da Thomas Nelson, né? E purpose, né, em inglês significa propósito, né? Então, essa Bíblia, The Purpose Book, quer dizer o propósito do livro, né? E ele traz o texto da criação dessa versão lá em Mateus, capítulo 2, do 9 ao 11, que a estrela brilhou e anunciou a sua chegada. Cristo, eis o verdadeiro propósito, né? Então, foi com base nisso, o propósito da beleza, da criatividade, que eles criaram essa versão, né? E é uma versão assim que no início de cada livro, né, ela traz assim
uma beleza, né, peculiar dela. Então, é nela que eu vou fazer a leitura bíblica no dia de hoje. Eu sempre vou disponibilizar lá no Instagram e no Facebook um mapa bíblico, porque ele facilita bastante, ele te dá um panorama. E até mesmo você que gosta, né, de ensinar a palavra de Deus aí na sua igreja, é um material que você pode utilizar. Eu sempre trago algumas coisas a mais aqui que você pode utilizar no enriquecimento da sua leitura bíblica, né? Esse ano nós temos ainda uma novidade, né? Que é o Priorizando a Palavra de Deus, o devocional, que eu já falei a respeito dele. Ele vai ter, sim, um destaque do versículo do dia na nossa leitura bíblica, e eu vou compartilhar também um pouquinho dele para nossas jornadas no ano de 2025 ser ainda mais extraordinária. Então, nós vamos iniciar com o livro de Gênesis. Gênesis quer dizer princípio, origem. O livro de Gênesis tem 50 capítulos, isso mesmo, né? E apesar de não ter uma declaração de autoria explícita quanto ao livro de Gênesis, pela inclusão dele no Pentateuco, como o primeiro livro do Pentateuco, então sabemos que a autoria dele é de Moisés. Moisés que escreve o Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Que para o judeu é a Torá, isso mesmo, né? Então, nós vamos ver que o contexto aqui do livro de Gênesis é contar a história da humanidade, desde a criação e vai até a morte de José, isso mesmo. Então, vai nos contar um pouco, né, a respeito também dos filhos de Jacó, até a morte de José, e depois em Êxodo, né, nós vamos ver a trajetória ali deste povo que se iniciou aqui em Gênesis. Gênesis vai responder uma pergunta, né, que durante muito tempo a humanidade quis a resposta. Então, Gênesis ele nos traz a resposta de quem somos e de onde viemos. Isso mesmo, né? Então, Deus ele é o único criador e ele vai ensinar o seu povo, o povo de Israel, qual é o propósito, né, para eles como nação. É isso que vamos ter aqui no livro de Gênesis, né? E Cristo, ele vai ser revelado, sim, já no livro de Gênesis, isso mesmo. Não só na criação do homem, quando a Trindade se encontra ali para a criação do homem, mas também, né, como o legítimo descendente prometido a Abraão, né, em Gênesis 17. E o descendente da mulher que vai destruir Satanás, né? Gênesis 3,15. E nós vamos ter um encontro com o sacerdote Melquisedeque, que Hebreus vai nos contar e nos minuciar melhor lá em Hebreus a questão desta linhagem sacerdotal, que é a linhagem de Cristo, isso mesmo, ele vai aparecer aqui no livro de Gênesis. Então, sem maiores delongas, né? Então vamos, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha que lindo isso, né? A gente sabe que há aqui, né, uma lacuna de tempo, porque no versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, logo em seguida, você vê uma cena de caos, né? A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Alguns historiadores mencionam que dessa primeira parte, no princípio criou Deus os céus e a terra, para o versículo 2, que é a terra era sem forma e vazia, aconteceu muita coisa. Alguns historiadores, inclusive, falam sobre a queda de Satanás, que se deu aqui do versículo 1
ao versículo 2. Por isso, com a queda da terça parte dos anjos, né, junto com Satanás ali no comando dessa terça parte dos anjos, tudo aqui se destruiu, porque foi aqui que ele foi lançado. Então, por isso, essa pausa do versículo 1 ao versículo 2. Gênesis não nos fala nada explícito a respeito disso, né? Os historiadores chegaram a essa conclusão por leitura dos outros textos bíblicos, tá? Então, cabe aqui, né, uma reflexão, né, sobre o poder aqui da criação de Deus e a destruição que o mal é capaz de causar. E aí, Deus disse: haja luz. Que extraordinário esse haja luz. Você vê um caos instaurado aqui na terra e Deus diz: haja luz. E sabe o que aconteceu? Houve luz, isso mesmo. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, e foram tarde e manhã do primeiro dia. Vai ser nesse haja luz que vai ser a nossa meditação lá no devocional do dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. E assim foi. O firmamento Deus chamou de céu, e foram a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntar-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Apareça continente, e assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao juntamento das águas, mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: produza a terra os vegetais, plantas, deem semente às árvores frutíferas, que segundo suas espécies deem fruto, que contenha a sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu vegetais, plantas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que produziam frutos de que continha a sua semente. E segundo a sua espécie, Deus viu que isso era bom, e foram a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares, os luminares no firmamento celeste, para fazerem separação do dia e dos anos. Sirvam eles para luminares, o firmamento celeste para iluminar a terra. E assim foi, e Deus fez dois grandes luminares: o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar dia e noite, e para fazer a separação entre luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom, e foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produza águas, cardume, seres vivos, que voem as aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. E Deus criou grandes animais aquáticos, e a todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo a sua espécie, toda ave com asas segundo a espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e multiplicaram-se as aves sobre a terra. E foram a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos, segundo a sua espécie, gado, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E foi. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, o gado segundo a sua espécie, os animais da terra que rastejam segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre o animal selvagem. E Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou.
Então Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que rastejam sobre a terra. E disse-lhe mais: eu vos dou todos os animais que dão, todos os vegetais, desculpe, que dão semente, os quais se acham sobre a face da terra, bem como as árvores em que há fruto que dê semente, e ele vos servirão de alimento. E todos os animais selvagens, todas as aves do céu, todos os ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram a tarde e a manhã do sexto dia. Assim, capítulo 2. Foram concluídos os céus, a terra, todos os seus elementos, e no sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra, e Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Então, aqui no primeiro texto do capítulo 2, Deus estabeleceu um princípio. Deus, ele não precisava descansar. Ele é um Deus pleno, ele é um Deus rico, ele é um Deus extraordinário, atemporal, né? Mas ele fez questão de deixar um dia aqui, santificar esse dia para o descanso, né? Aqui ele intitulou do sétimo dia. Nós temos os nossos irmãos adventistas do sétimo dia, que eles tomaram ao pé da letra aqui, né, esse texto aqui. Mas nós temos por princípio, eu tenho por princípio, um dia do descanso, né? E isto é muito importante. Você deve trabalhar 6 dias e deve tirar sempre um dia para o descanso, um dia onde você vai priorizar a sua família, priorizar, né, a sua ida à igreja. Por exemplo, nós utilizamos o domingo, né, que foi o dia da ressurreição de Cristo. Cristo estabeleceu uma nova aliança a partir dele. Então, ele ressuscitou no domingo. Então, ao domingo, eu vou à igreja pela manhã e vou à igreja à noite. É um privilégio para mim, no domingo, que é o dia do Senhor, para mim, ir à igreja em 2 períodos, porque é o dia que eu separo para o Senhor. O restante do dia eu estou em família, né? Almoçamos, temos aquele dia de descanso, de tranquilidade, até mesmo para organizar a próxima semana que vamos iniciar. Então lembre-se, Deus instituiu o dia do descanso. Priorize isso na sua vida, porque é importante. São essas origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor fez a terra, o céu, a erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia o homem lavrado a terra, né? Então aqui nós estamos vendo que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra, e tudo a partir da palavra dele passou a existir de acordo com o tempo estabelecido, né? Então a chuva veio e aí nós podemos ver, todavia, mananciais subiam da terra, regavam toda a superfície do solo. Então aqui não tínhamos propriamente uma chuva, mas, né, o próprio manancial, os rios, né, regavam todo o solo, e o Senhor Deus formou o homem. Tá no versículo logo em seguida, né, no versículo 6, no versículo 7. Formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Olha que extraordinário. Aqui Deus criou o homem, né? Da mesma forma que ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, triuno, ele também
aproveita, né, essa trigonometria e cria o homem, né? O homem Deus criou, fez o boneco, o corpo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, que é o espírito, e quando o espírito soprado na narina do homem teve contato com o corpo, deu a ele também não só o fôlego de vida, mas a alma vivente. Então você é um corpo, uma alma e um espírito, né? Claro que tudo se originou pelo espírito, então ele deve ter primazia sobre a sua vida. Então, tá vendo a importância de nós priorizarmos a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nutrir o nosso espírito, alimentar a nossa alma e o nosso corpo será também favorecido. E ele continua aqui: o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Então, né, aqui está muito claro isso. Então, o Senhor Deus plantou o homem, né? Colocou o homem no jardim que havia formado e Deus fez brotar todo o solo, todo tipo de árvore agradável à vista, boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía o rio que regava o jardim, e ele se dividia dali em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que contorna toda a terra de Ávila, o outro, e onde há ouro. O outro desta terra é bom, o ouro dela, né? Então a Bíblia fala menção de ouro de Orfi, um ouro excelente. Ali existe o obdélio, pedra de berilo, ou seja, ouro e pedras preciosas. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que contorna toda a terra de Cush. O nome do terceiro é o rio Tigre, né? Bem mais conhecido. E este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates, também bastante conhecido. E Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem cultivasse e o guardasse. Então Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de toda a árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, em outras versões, adjuntora, que lhe seja adequada. Olha que coisa mais bonita, não é? Em outras versões, uma ajudadora que lhe seja capaz. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. Que o homem desse a cada ser vivo que seria o nome dele. Então Deus deu ao homem o privilégio de nomear, de dar nome a todos os animais, né? Assim o homem deu nome a todo gado, aves do céu, animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher. Em outras versões, varoa, porque do varão foi tomado, né? E porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. É assim que nós finalizamos a leitura do nosso primeiro dia. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos te dar louvores.
queremos render graças a Ti, porque de uma forma extraordinária o Senhor criou pelo Teu poder todas as coisas e nos fez participantes da Sua criação. Queremos sim cumprir o nosso propósito de em todo o nosso viver glorificar sempre o Teu nome. Colocamos diante de Ti a nossa vida, o ano de 2025, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, que esteja conosco durante a nossa trajetória e que o Senhor nos conduza sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e feliz 2025.